prazer recebê-los aqui na minha casa, né, literalmente estar com vocês. E hoje, meu nome é Ilo Leal, sou professor da rede estadual há 10 anos, né, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre algumas estratégias de interpretação de texto. E eu espero que a gente consiga, fazer uma interação bem legal, bem positiva. Eu trouxe algumas questões, a ideia é que a gente possa discutir um pouco, ainda que a forma, para mim, ainda não é muito comum, né, assim, essa dis essa discussão de forma meio que assíncrona. Então vamos lá. A disciplina Língua Portuguesa, né, tema Estratégias de Interpretação de Texto, a gente vai dar um foco nas questões do Enem. Eu sou o professor Iro Leal, professor da rede estadual, como me apresentei rapidamente para vocês. Eu trouxe aqui, divido com vocês um esquema rápido de aula, né, para que vocês tenham uma noção de como é que está planejado todo esse movimento. A gente tem aí a apresentação, que eu fiz há pouco tempo. A gente vai falar um pouco sobre concepção de texto, concepção de leitura. Falaremos posteriormente sobre o processo de encadeamento referencial, que é uma das estratégias de leitura que eu vou trabalhar com vocês mais especificamente. Como isso se dá em questões do Enem, vamos exercitar e aí a gente encerra esse nosso encontro. Então vamos lá, acho que a nossa primeira pergunta, eu bebo muita água, gente, vocês vão perceber durante o vídeo que eu estou bebendo água. O que que nós entendemos por texto? Porque se a gente está trabalhando com, né, estratégias de interpretação de texto, a gente precisa falar um pouco sobre o que é essa noção de texto que a gente traz e que a gente discute aqui com todos vocês, alunos, né, e eventualmente professores também. Eh, eu espero que essa fala não tenha um tom muito acadêmico. Eu vou tentar ao máximo falar numa visão, numa perspectiva para os alunos, certo? E aí eu peço perdão aos meus colegas professores, mas a gente pode ter essa discussão também em outros momentos, até mais de forma mais aprofundada, se for o caso. Mas então vamos lá, o que que a gente entende por texto? O texto caracteriza-se como um evento comunicativo. Para esse evento, convergem ações de ordem linguística, cognitiva e social. Então, quando a gente pensa em texto como evento, a gente não vai pensar no texto apenas como, por exemplo, estou falando dessa aula propriamente dita. O texto em si não são somente os slides, né? O texto é todo o evento comunicativo que se dá, e os slides são o que a gente vai chamar de materialidade do texto. Então, na verdade, o texto é toda essa relação de comunicação que se dá entre o autor ou o locutor, um receptor ou o locutário, o interlocutor, e a próprio fenômeno, o próprio elemento, né, textual ali. Se a gente entende que o texto é um evento comunicativo, então essa nossa visão de texto, ela se alarga bastante. Ela não é mais só uma perspectiva material, ela é uma perspectiva bem mais ampla do que isso. Eu tenho textos que variam desde livros inteiros, né, como uma palavra, como silêncio, dentro de um determinado contexto, ou em um cartaz que está em um contexto hospitalar, por exemplo, aquilo ali é um texto. Eu tenho um filme, né, eu tenho uma poesia. Então existem várias formas, várias apresentações de texto, mas todos eles têm algo em comum, são eventos comunicativos. O texto é texto quando comunica. E se imobilizam ações de ordem linguística, porque o texto se dá por meio de uma relação de linguagem, né? Cognitiva, porque ele trabalha com os nossos processos cognitivos, nosso pensamento. E é social, porque o texto acontece entre atores, né? A gente traz aí para vocês esse iceberg, né? Que ele é uma tentativa de demonstrar o que seria texto. E eu trago um teórico da linguística textual chamado Bogrand, Roberto Bogrand, que diz o seguinte: tendo sua materialidade similar à ponta de um iceberg, o texto condensa um amontoado de informações elaboradas pelo falante, escritor, que serão amplificadas pelo ouvinte leitor. Ou seja, o texto é algo muito maior do que simplesmente a materialidade. Essa aula, enquanto texto, ela é muito maior do que simplesmente esses slides. Ela leva em consideração os conhecimentos de vocês que estão ouvindo, os conhecimentos da pessoa que está proferindo a aula, nesse caso eu,
ela leva em consideração o contexto, né, leva em consideração todo esse movimento e esse momento sócio-histórico em que essa comunicação está acontecendo. E para esse autor, Roberto Bograndi, tudo isso é o que a gente vai chamar de texto. Então, essa parte visível, as palavras, as imagens, elas são apenas a materialidade, uma pequena parte que é amplificada pelo leitor. Então, o leitor, quando tem contato com essa pequena parcela, ele acaba amplificando bem mais esse significado. Essa é a nossa noção de texto, a gente vai voltar a ela em algum momento, rapidamente, né? E a gente passa para, então, falar um pouco sobre leitura. Se a gente entende que o texto é esse evento, né, comunicativo, e a leitura? Como é que se dá a leitura? O que é ler? Ler um texto? Existem várias abordagens de leitura. A gente tem desde a abordagem de leitura, que trabalha na perspectiva de que ler é codificar, é decifrar, é identificar que segmentos menores formam palavras, e esses segmentos unidos, as palavras unidas vão formar frases, que vão formar períodos, que vão formar é, sequências maiores, né? Que a gente chama de bottom-up, né? Que é ascendente. Há uma perspectiva outra que leva em consideração características mais globais. O aluno entende, o leitor entende coisas, elementos mais globais e vai, a partir desse entendimento mais global, identificando informações mais pontuais. E existe também uma terceira abordagem que tenta misturar essas duas coisas, né? Que é a abordagem interacional. Mas a abordagem de leitura que a gente traz para dividir com vocês é a abordagem da leitura enquanto um evento cognitivo complexo. Ela é trabalhada por Franco. Não apenas, mas esse foi um dos grandes estudiosos aqui do Brasil, linguistas brasileiros, que trouxeram essa abordagem, né, e que nós acreditamos que faz muito mais sentido. Vejam que nesse diagrama da leitura de Franco, nós temos o processo de leitura como um entrecruzamento de vários e vários e vários elementos. A gente tem, dentro desse processo de leitor, a gente tem o próprio texto, processo de leitura, a gente tem o próprio texto, o leitor, o autor, o contexto social, o contexto histórico, o conhecimento linguístico, o conhecimento de mundo, os hiperlinks, imagens, as intenções, crenças, expectativas, frustrações. E se fosse o caso, a gente poderia até citar vários outros. Mas o que nós queremos mostrar não é apenas essa quantidade enorme de elementos que influenciam a leitura, mas é o quanto o processo de leitura é esse mega entrecruzamento de várias coisas, de modo tal que a leitura de um texto, e a gente já viu isso, vocês já viram com vários professores, certamente, ela nunca é a mesma. O texto, toda vez que você lê o texto, ele se faz e se refaz, ele se reconstrói. E há quem diga, inclusive, que é porque você não é mais o mesmo, né? Quem leu um poema, seja qual for, né? A Pedra no Meio do Caminho, por exemplo, e a gente pode ter lido esse poema há 2, 3 anos, de Drummond de Andrade. Quando você lê esse poema hoje, provavelmente ele já vai trazer para você um novo sentido. O contexto de leitura de hoje já vai te possibilitar fazer novas associações que você há 2, 3, 4, 20 anos não teria feito, né? Então, toda vez que a gente executa a leitura do texto, o texto meio que se refaz. E há dois autores que falam muito bem sobre isso. Um deles é o próprio Franco, né? Que ele nos diz que a complexidade do sistema de leitura é justificada pelas exigências de existência de múltiplos agentes que se interrelacionam durante o ato de ler. E a autora é Pelanda, né, que nos diz que um texto não seria algo objetivo e prévio para o leitor, mas ele, né, o texto, se constitui em cada leitor durante o processo de leitura. E a gente vai ver muito isso nos exemplos que a gente vai ter a partir de então. Não é porque a gente está lendo o mesmo texto que a gente vai fazer exatamente, todos nós, as mesmíssimas leituras. O texto se constrói, ele se processa. Quando a gente fala de um contexto de Enem, aí é um pouco diferente. A gente vai explicar isso nos próximos slides. Mas que o texto é um evento comunicativo, né, que se constitui de forma diferenciada ao longo dos processos ao longo dos processos de leitura que são diferentes de pessoas diferentes, isso é algo que a gente confirma e é muito fácil de comprovar isso. Basta que você converse com um colega ao final dessa live.
vocês vão ter leituras com certeza diferentes. Vocês vão ter muitos pontos de contato, mas em alguns momentos vocês vão ter entendido coisas de forma diferente, e não necessariamente de uma forma errada, mas a maneira como você leu a live é diferente da maneira como o teu colega leu a live, porque vocês estão vendo esses vários caminhozinhos? Vocês passaram por caminhos diferentes, e isso é natural, certo? E aí eu trago um exemplo com uma música que eu acho bastante interessante, chamada O Papa é Pop, dos Engenheiros do Havaí, que eu tentei trazer para vocês a música propriamente dita, mas os direitos autorais não me permitiram fazer isso. Então, assim, a ideia era que a aula fosse mais animada, mas enfim, a gente vai fazendo como dá. E, bem, O Papa é Pop é uma música da década de 90, né? Em 2020, então a gente tem aí uma música que já não é tão nova, que muitos de vocês eventualmente podem ter ouvido, falando agora com os professores, ouvido essa música no auge, né? Outros viram a música nascer e provavelmente alguns, né, especialmente os alunos, talvez nem tenham conhecido essa música ou já a conheceram quando ela já era mais antiga, por assim dizer. No entanto, essa música, como todo texto, ela se faz e se refaz no passar do tempo. E o que eu gostaria de trabalhar com vocês nesse momento em relação a esse texto é especificamente essa visão de que o Papa é pop, que a gente quais são os sentidos que a gente consegue depreender a partir daí. No texto diz o seguinte, todo mundo está revendo o que nunca foi visto, todo mundo está comprando os mais vendidos. É qualquer nota, qualquer notícia. Páginas em brancos, páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer nova, qualquer notícia, qualquer coisa que se mova é um alvo. E ninguém está salvo. Um disparo, um estouro. E aí a gente passa para o refrão. O Papa é pop, o Papa é pop. O pop não poupa ninguém. O Papa levou um tiro a queima-roupa. O pop não poupa ninguém. Vejam que essa palavra pop, ela está se repetindo o tempo todo durante o texto, né? E aí eu convido vocês a pensarem o seguinte: será que essas repetições da palavra pop, elas trazem sempre o mesmo sentido? Vamos pensar um pouco sobre. Quando eu falo que o Papa é pop, né? Pensando aqui bem no refrão, o pop não poupa ninguém. Esse pop, provavelmente, ele vai receber um sentido de pop popular, né? E aqueles que são da época e trazem isso nas suas leituras devem perceber que a gente está falando não é do Papa Francisco, mas é do Papa João Paulo II, né? Que foi um Papa considerado bastante popular, foi considerado um Papa pop, né? Assim como Francisco também é um Papa pop, né? Não necessariamente por acaso, mas assim, é um outro contexto. Com certeza, os alunos hoje poderiam fazer essa relação direta, né, do Papa Francisco, mas a gente está falando do Papa João Paulo II. E essa primeira apresentação no refrão de o pop não poupa ninguém, a gente pode dizer que estamos falando de a popularidade, né, a fama, esse mundo pop. Certamente a gente pode ter essa visão. No outro caso, quando o lírico continua e nos diz: o Papa levou um tiro a queima-roupa. E se a gente atentar, essa informação, inclusive, é verídica. Houve um atentado contra o Papa João Paulo, na década de 80, e ele levou 2 tiros a queima-roupa, né? Não morreu, né? Não morreu na época pelo atentado, inclusive até perdoou, né, a pessoa que cometeu o atentado. Isso foi uma coisa assim bastante tocante, porque eu acho que é realmente o que se espera, né, de alguém, de um papa, né, que seja essa pessoa realmente boa e que tenha essa possibilidade de perdoar até quem age contra a sua própria vida. Mas o que a gente, isso contribui para a leitura? Contribui. Mas o que eu queria que vocês atentassem é para essa segunda entrada de o pop não poupa ninguém. Será que a gente poderia dizer que esse o pop não poupa ninguém ainda se refere ao segundo verso do pop popular, da popularidade? Sim, podemos dizer. Mas aí, será que nós poderíamos dizer também que esse pop, o pop não poupa ninguém, seria uma espécie de onomatopeia para falar do pop, do estouro da bala?
da violência, né? A violência não poupa ninguém. Será que existem elementos nesse texto que vão servir para a gente de gatilho para chegar a essa interpretação, né, de que esse segundo pop, o pop não poupa ninguém em vermelhinho aí, é esse pop da violência? Se a gente atentar para o texto, a gente vai perceber alguns gatilhos, como o verso de cima que diz que qualquer coisa que se mova é um alvo, ninguém está salvo, né? Um disparo, um estouro. Então percebam, a ideia de trazer esse texto é para mostrar para vocês como os textos eles vão se construindo ao longo dessa tessitura, né? Dessa construção de sentido que é própria do texto e que se faz na linguagem por meio dos textos. Uma palavra ela pode assumir vários sentidos. Cabe ao leitor perceber as pistas textuais, mobilizar conhecimentos de mundo, ou então conhecimentos para pesquisar um pouco sobre, para poder entender exatamente a que se refere essas palavras e que significado outro elas vão recebendo ao longo do texto, né? Então a música trouxe para isso, e aí a gente percebe que realmente é um evento comunicativo, né? Esse texto ele acontece de maneira diferente para os leitores, né? Alguns vão ter determinadas leituras, vão chegar a determinados níveis de leitura, outros não, e que o próprio processo leitor ele é bastante diferente, porque ele vai variar muito de acordo com os nossos conhecimentos de mundo e de língua também. Pois bem, nós vamos seguir aqui e aí no próximo slide, né, a gente tem aqui. Ah, tá. Mas como é que fica isso nas questões do Enem, cara pálido? Alguns alunos podem estar se perguntando: você está falando aí de texto, professor? Você está falando de leitura, mas e nas questões do Enem, que é o título da aula? Como é que isso fica? Eu queria atentar antes para próprio memezinho da Mônica. Ah, tá. Os alunos certamente recuperaram esse link muito fácil, né? Muito rapidamente. Alguns leitores que não estejam acostumados a esse meme podem até ter lido assim, ata, tipo, ata, o que que ele quer dizer com ata? Né? O que que se quer dizer com ata? Ou seja, é um processo de leitura complexo, né? Cada pessoa segue caminhos que variam de acordo com com a sua própria vivência. E aí, como é que isso fica no Enem, né? O que que eu posso dizer para vocês? Calma, jovem. Vamos ter um pouco de calma, a gente vai já chegar na relação das questões do Enem. A gente vai falar aqui mais um pouquinho sobre o texto, mas já com questões do Enem, e a gente vai chegar a esse momento de como é que essas coisas vão se costurando dentro das questões. Muito bem. Nós temos aqui uma questão do Enem, eu creio que seja de 2012 ou 2013, não lembro exatamente agora. E o que que eu queria conversar com vocês sobre em relação às questões do Enem a priori? De maneira geral, elas se constituem por três movimentos básicos, movimentos retóricos ou partes, digamos assim. Toda questão do Enem tem um ou mais de um texto base, né, que é de onde aquela questão vai suscitar a pergunta, etc. Tem um texto instrução, que a gente também chama de enunciado, certo? E tem o que a gente chama de texto opção, ou seja, as alternativas. Lógico, somente uma dessas opções ela vai ser considerada adequada para a leitura da questão do Enem. Por que que eu estou querendo enfatizar isso com você? E toda a questão do Enem trabalha com esse esquema. Porque a questão do Enem ela é composta por textos, mas ela também deve ser vista como um texto. Ela forma um todo textual, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Vocês vão perceber que existe uma progressão, né, de informações e de retomada durante a questão, tanto no texto base, vai para o texto instrução e isso é retomado no texto opção. Atentar para isso e perceber de que forma essas conexões se dão é uma estratégia interessante para a gente fazer, para a gente responder às questões, especialmente aquelas questões que nós conseguimos responder a partir da leitura dela mesmo. Que a gente, lógico que toda leitura você vai mobilizar informações externas, né? Mas algumas leituras você precisa mobilizar mais informações, você tem que lembrar, por exemplo, lembrar de fórmulas, etc. E outras você consegue identificar as informações no próprio corpo do texto, certo? Então vamos lá.
Na questão, né, eu vou ler aqui com vocês a questão como um todo e a gente vai tentando identificar como é que se dão esses encadeamentos aí. Vejam só, influenza A, gripe suína. Vejam que a própria construção gripe suína, ela retoma influenza A de uma forma mais popular, né? E vejam que isso é um cartaz. Então, esse texto ele tem essa função de ser bem o mais claro e mais comunicativo possível, para o maior número de pessoas ler e conseguir entender. Então, influenza A, gripe suína já é a própria retomada da influenza A, é como se fosse o nome popular da doença. E vejam como o contexto é interessante, né? A gente está falando de um vírus de 2009, né, que foi considerado também uma pandemia, mas que em números foi bem mais brando do que esse que a gente está vivendo hoje, né? E o quanto é importante a gente ter noção de como essas coisas acontecem, como elas se dão, até para a gente poder saber se comportar mesmo, né? Que condutas tomar em contextos como esse. Então vamos lá. A gente tem aí o título, né? E continua a leitura. Se você esteve ou manteve contato com pessoas da área de risco e apresenta os seguintes sintomas, e aí eu chamo a atenção para esse termozinho área de risco, você vai perceber que lendo esse texto hoje, desculpem, lendo esse texto hoje, talvez esse elemento área de risco não seja muito saliente, assim, não é muito visível. O que está falando com área de risco? Mas em 2009, quando esse texto circulou e ele era um cartaz do SUS, né, que circulava especialmente em postos de saúde, essa ideia de área de risco ela era muito saliente. As pessoas sabiam e o jornal dizia o tempo todo, né, as notícias locais diziam o tempo todo quais eram as áreas de risco para a gripe suína. Então percebam que esse elemento aí ele conversa com algo que está fora do texto. É o que os linguistas vão chamar de deítico, né? Aponta para fora do texto. Mas a gente não vai se preocupar com nomenclatura agora, né? Essa não é a ideia. Mas é importante saber que, apesar de hoje, para a gente, essa área de risco não ser tão fácil de localizar, em 2009, quando o texto estava circulando no seu contexto original, era algo bastante saliente. Muito bem. Se você esteve ou manteve contato com pessoas da área de risco e apresenta os seguintes sintomas, e aí ele vai enumerar os sintomas: febre alta repentina superior a 38 graus, tosse, dor de cabeça, dores musculares nas articulações, dificuldade respiratória, entre em contato imediatamente com o Disque Epidemiologia, que é o número, e aí segue mais uma informação. Evite a contaminação. Quando tossir ou espirrar, cubra sua boca e nariz com lenço descartável. Caso não o tenha, utilize o antebraço. Se utilizar as mãos, lave-as rapidamente com água e sabão. O uso de máscaras é indicado para prevenir contaminações. A gente percebe que esse texto ele vai se construindo, essa costura, ela vai se fazendo dentro do próprio cartaz, né? A palavra sintomas vai apontar para os sintomas que seguem, a construção evite a contaminação vai apontar para formas de evitar a contaminação, então existe toda uma relação de progressão. Acaba o texto base e começa o texto instrução, né? O texto tem o objetivo de solucionar um problema social. Esse é o enunciado da questão do Enem. E aí ele vai pedir para que você, aluno, responda completando, né, identificando qual é a opção que completa mais adequadamente, digamos assim, esse enunciado. Para isso, a gente precisa atentar para algumas coisas. Ora, quando o enunciado diz que o texto tem o objetivo de solucionar um problema social, a gente precisa identificar que problema social é esse que está sendo dito. Então, a gente vê que o texto enunciado, né, o texto de instrução, o enunciado, ele aponta lá para os elementos gripe suína ou influenza A e contaminação por gripe suína. No texto opção, ele vai trazer para a gente muitas palavras que estão lá no texto base. Um leitor desatento, eu até marquei em verde, né, nas opções. Um leitor desatento, ele pode simplesmente, tá aqui gripe suína na opção A e tem gripe suína no texto base, então eu vou marcar. Essa é o que a gente chama de ação do distrator, aquela alternativa que te distrai. Então não é só porque se repete aquela palavra que automaticamente a resposta vai estar ali, obviamente vocês sabem disso. Mas a gente precisa atentar para o que toda essa opção diz em relação ao texto base, como é que ela converge, né? Como é que ela constrói esse sentido. Então, quando a opção A nos diz o seguinte, ó,
O texto tem o objetivo de solucionar o problema social. A. Descrevendo a situação do país em relação à gripe suína. Quando a gente atenta para o verbo descrever e o que se diz sobre ele, e a gente volta para o texto base, a gente percebe que não é uma ação de descrição, né? O texto base ele não está descrevendo o que acontece em relação à gripe suína. Então, não pode ser o item A. Quando a gente pensa no item B, alertando a população para o risco de morte pela influenza a gente percebe que esse alerta para o risco de morte, ele não está lá no texto base. Então, essa alternativa ela não seria adequada, porque ela está trazendo informação que não está ali, né? E é uma questão de interpretação de texto. No item C, informando a população sobre a iminência de uma pandemia de influenza a gente tem algumas informações que não correferem ou não condizem com a verdade. Quando ela fala dessa informar a população sobre a iminência de uma pandemia. Em nenhum momento isso se coloca no texto. Então, não faria sentido, e o texto não aponta para isso, né? Não faria sentido a gente marcar o item C, porque é algo que não converge, algo que não é construído ao longo desse texto. O item E fala de convocar toda a população para se submeter a exames de detecção da gripe suína. Na verdade, a gente não tem qualquer coisa nesse sentido para essa construção, não existe essa ideia de convocação, né? E no item D, orientar a população sobre sintomas da gripe suína e procedimentos para evitar a contaminação. Realmente é um texto que tem uma função de orientar, né? Ele traz informações sobre os sintomas, estão aí os sintomas, e ele fala sobre os procedimentos para evitar a contaminação, que está aí descrito, né? Como evitar. Então, o item correto seria o item D. Essa questão, gente, é uma questão bastante simples. E a ideia de trazê-la não é assim para mostrar para vocês, olha, como responder essa questão, mas é para mostrar para vocês como os textos eles se constroem por si só, e aí a gente atenta aqui para o texto cartaz, mas na questão do Enem, esse texto ele vai sendo construído também dentro de outras partes. Ele entra na no texto instrução, né, que é o enunciado, e ele passa para o texto opção, que são as alternativas, sendo completado apenas por um. E aí a gente tem como perceber alguns pontos. A gente percebe, então, que há uma tessitura, né, que se constrói entre esses elementos que compõem a questão do Enem, que essa tessitura ela se dá por uma introdução e retomada de elementos no texto, que caracteriza a sua progressão. Então, o tempo todo a gente vai ter introdução e retomada, né? Mas existem falsas retomadas ou introduções não coerentes. O que a gente está chamando de falsa retomada? É quando o autor da questão ele simplesmente coloca palavras que estão lá no texto base para despistar, né, ou para induzir ao erro, mas essas retomadas elas não mantêm o sentido original que estavam lá no texto base. Elas ou trazem informações que não fazem parte do texto base, ou então elas, inclusive, trazem coisas que não podem ser depreendidas a partir dali. Daí, falsas retomadas ou introduções ditas não coerentes. E eu escrevi um pouco sobre isso na minha monografia, mas também eu escrevi na dissertação de mestrado. Então, os professores que têm interesse em se aprofundar nesses estudos vão encontrar algumas coisas interessantes nesses dois textos. Eles estão disponíveis na internet. E aí eu trago um outro exemplo, né? E agora a gente vai ser mais rápido, porque eu sei que vocês também não vão, né? A gente precisa dar uma corrida no sentido bom da coisa. Vou começar lendo a questão, e aí eu peço que vocês tentem responder, eu vou dar 30 segundinhos e depois a gente passa para a exploração, beleza? Podemos fazer essa dinâmica? Milhares de pessoas estavam morrendo de varíola humana no final do século XVIII. Em 1796, o médico Edward Jenner inoculou em um menino de 8 anos o pus extraído de feridas de vacas contaminadas com o vírus da varíola bovina, que causa uma doença branda em humanos. O garoto contraiu uma infecção benigna e 10 dias depois estava recuperado. Meses depois, Jenner inoculou no mesmo menino o pus varioloso humano, que causava muitas mortes. O menino não adoeceu. Considerando o resultado do experimento, qual a contribuição desse médico para a saúde humana? A gente tem as 5 opções. Eu queria só que vocês atentassem para 2 pontos. Quando no enunciado a gente tem o experimento, a gente tem uma retomada de tudo que foi descrito lá no texto base.
Então, ele pede que o autor volte mentalmente a todas aquelas informações e entenda que aquilo ali é uma narrativa de um experimento. E depois a palavra contribuição, ela vai fazer com que o texto progrida para as opções. Eu vou te apresentar 5 opções, mas dessas 5, só uma é uma contribuição desse médico para a saúde humana. E aí nós temos os comentários, né? A resposta, que seria o item A, e aí a parte mais importante que eu acho, que é o comentário. Por que o item A? Veja só, quando o enunciado diz para a gente, considerando o resultado do experimento, a gente entende que de todo esse experimento, o resultado, textualmente, é o fato de o menino não ter adoecido, né? E aí, qual a contribuição desse médico para a saúde humana? No item A, nos diz o seguinte: a prevenção de diversas de doenças infecto-contagiosas em todo o mundo. Se eu sou um leitor que já li sobre Edward Jenner em algum momento, né, no meu curso de biologia, nas minhas aulas de biologia do ensino médio, ou fundamental, que seja, eu vou lembrar rapidamente que ele foi o inventor da vacina, né, que criou a vacina para a varíola humana. E aí eu vou facilmente responder isso aí, apesar de que eu não vou encontrar o termo vacina, mas eu vou fazer um cálculo mental, vou fazer uma inferência nos termos de Marcuse e de vários outros autores, e fazer essa associação de que a vacina trabalha com essa relação de prevenção de diversas doenças. Mas vamos supor que eu não sei, né? E eu vou depender do texto. Então vamos lá. Prevenção de diversas doenças o menino não adoeceu. Existe uma relação de prevenção aí. Vamos para o item B. A compreensão de que vírus podem se multiplicar em matéria orgânica. Bem, se o resultado de toda essa experiência, né, de um menino ter se vacinado e ter se vacinado não, de um menino ter sido inoculado o vírus, né, e depois ter se mostrado resistente, isso aí, o fato de o menino não ter adoecido como resultado, não é necessariamente a compreensão de que o vírus, né, que os vírus podem se multiplicar em matéria orgânica. Na verdade, isso seria um pressuposto anterior. Primeiro eu precisaria entender isso para depois perceber essa perspectiva de não adoecimento, de imunização. Então, não seria o item B. No item C, o autor da questão nos diz que a maior contribuição seria o tratamento para muitas enfermidades que acometem milhões de pessoas. Ora, tratamento, o próprio sentido da palavra tratamento é você tratar uma doença que já existe. Quando eu digo que o menino não adoeceu, então ele não foi tratado. Ele não pegou a doença, né? Então, é semanticamente bastante diferente. Daí não poderia ser assim. O estabelecimento da ética na utilização de crianças em modelos experimentais. Bem, essa alternativa é uma alternativa assim que tenta confundir realmente o leitor porque existe uma criança envolvida no texto, né? Mas quando você pensa no sentido de ética, né, no sentido de cuidado humano, e você lê essa narrativa, você percebe que não existe lá uma preocupação necessariamente ética, não no sentido de preservação da vida humana. O menino, na verdade, está sendo utilizado como uma cobaia, né? Então a gente precisaria de alguma forma mobilizar esse nosso conhecimento de mundo para saber que o uso de cobaias e de crianças como cobaias, que são pessoas que não têm, né, que dependem legalmente de um tutor para decidir sobre suas vidas, etc., não seria necessariamente um processo ético. E o item E nos fala da explicação de que alguns vírus de animais podem ser transmitidos para os humanos. O resultado, que é o fato de o menino não ter adoecido, não converge necessariamente para essa explicação de que alguns vírus animais podem ser transmitidos para os humanos. Isso poderia até estar presente em outras partes do texto, né? Como quando ele fala sobre a questão de inocular o vírus, né, o pus no menino. Mas esse não seria o resultado. Então a gente precisa perceber que esses elementos estão todos conversando e que o elemento que faz, né, faz toda essa confluência aí, realmente seria a opção A, que dá a ideia de vacina. Pois bem, gente, a partir dessas duas questões que eu trouxe para vocês, a gente fala aqui rapidamente sobre uma coisinha chamada horizontes de compreensão textual, que é tratado por Markowski.
que é um dos maiores linguistas, né, já falecido, infelizmente, aqui do nosso país, que falou muito sobre leitura, sobre interpretação, sobre aula de língua portuguesa de maneira geral. E dentro desse esquema de horizonte de compreensão textual que é tratado por Marcuski, ele nos traz aí alguns horizontes que eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha pelas cores, porque isso tem a ver com o que a gente acabou de ver. Existe um horizonte básico, que é o horizonte da cópia, ou é a falta de horizonte. É aquele tipo de questão de interpretação em que, na verdade, ele simplesmente pede cópia. Ele não pede que o aluno pense, né? Ele simplesmente vai perguntar o célebre qual a cor do cavalo branco de Napoleão, aí o aluno vai lá e pã, né? Ou então copia a frase que fala da cor do cavalo branco de Napoleão, o aluno vai lá e pã, copia, né? Que é a falta de horizonte. Existe o horizonte mínimo, que são as paráfrases, que é quando você pega aquela informação com outras palavras, né, mas que você não faz grandes cálculos de interpretação. Existe o horizonte máximo, que são as inferências possíveis, que para esse você já faz digamos que um cálculo mental mais elaborado de interpretação. A gente pode até ver entre esses elementos amarelo e vermelho, o horizonte mínimo, o horizonte máximo, ou as paráfrases e as inferências possíveis, essas questões que a gente acabou de ver. A primeira questão ela está muito no campo da paráfrase. O autor ele só reorganizou ali as informações, mas basicamente o que o aluno precisava fazer? Identificar aquela opção que dizia a mesma coisa que estava no cartaz. Uma paráfrase, basicamente. O autor da questão 2 não. O autor da questão 2 ele já pede que o aluno tenha o respondente, né, o examinando, tenha essa capacidade de fazer um cálculo ali, um cálculo mental, e perceba que essa relação de não adoecimento tem a ver com o que ele vai chamar de prevenção, que é a imunização, ou a vacina, né? Que, trazendo para o contexto de hoje, a gente também está aí procurando tanto. Essas questões são de alguns Enems, né, de 2012, 2013, 2015, mas elas são tão atuais, né, assim, trazem um contexto tão atual que eu fiquei até assim, quando eu fui encontrando, eu fiquei, meu Deus, que coisa. Outros níveis de interpretação ou de compreensão textual são os níveis da extrapolação e dos falseamentos. A extrapolação ela está muito no nível do que Marcuski vai trazer para a gente como um horizonte problemático ou a opinião pessoal. É aquilo que não está necessariamente no texto. Mas é a minha opinião sobre o assunto. Ela pode até ter algum sentido, e ela pode fazer muito sentido, mas em questões do Enem, por exemplo, em questões fechadas, em questões de exames, a gente nunca pode pensar em uma questão por ser nossa opinião pessoal, que é algo bem diferente de quando se pede para a gente argumentar sobre, tipo, na própria prova do Enem, ou quando nossos professores nos pedem para emitirmos opinião, né, sobre determinado assunto. E os falseamentos são as clássicas leituras ditas erradas mesmo, né? A gente vai trazer uma questão em que é possível, vou dar um exemplo de leitura errada, mas é quando não é o falseamento aqui no sentido de fake news, que é outro tópico muito forte, né, nesse contexto que a gente está vivendo e que a gente, como professor de língua, precisa estar o tempo todo trabalhando com isso, esclarecendo, né, a comunidade, os nossos alunos, mas não é isso, porque a fake news ela não é uma leitura errada, ela é um texto que é feito para enganar, ela é feita com o objetivo de enganar as pessoas, de transformar uma mentira numa verdade. Esses falseamentos que a gente está falando aqui dos horizontes de leitura é quando você lê e interpreta algo que não faz sentido e que em algumas questões do Enem isso pode acontecer. Tem alternativas que não vão fazer sentido. A gente vai explorar isso um pouco nas questões próximas, certo? Seguindo aqui, eu trago para vocês mais uma questão sobre, que também é uma questão de leitura, né, que tem muito de leitura, é uma questão da área de linguagens, eu acho que é da área de, mais especificamente da disciplina de educação física. E essa questão vai nos dizer o seguinte:
Eu quero que a gente exercite aquela visão de compreensão textual que a gente acabou de ver, certo? Saúde, no modelo atual de qualidade de vida, é o resultado das condições de alimentação, habitação, educação, renda, trabalho, transporte, lazer, serviços médicos e acesso à atividade física regular. Quanto ao acesso à atividade física, um dos elementos essenciais é a aptidão física, entendida como a capacidade de a pessoa utilizar seu corpo, incluindo músculos, esqueleto, coração, enfim, todas as partes, de forma eficiente em suas atividades cotidianas. Logo, quando se avalia a saúde de uma pessoa, a aptidão física deve ser levada em conta. A partir desse contexto, e aí entendendo esse elemento, esse contexto, né, como as informações que estão ali dispersas e que o aluno vai ter que sumarizar na mente, vai ter que levar, né, para a mente dele tudo que foi falado sobre saúde e aptidão física, considera-se que uma pessoa tem boa aptidão física quando. Eu vou dar 30 segundos para vocês, 15 segundos para vocês respondam aí, para vocês mesmos. Ora, vejamos. Quando a gente fala apresenta uma postura regular, esse termo postura, ele é uma introdução que não é retomada de forma nenhuma pelo texto base, né? Eu trouxe aqui, eu coloquei aí em verde para vocês, essas palavras que vão sendo sumarizadas, que vão sendo importantes para essa compreensão desse contexto. Falar que a pessoa que tem boa aptidão física apresenta postura regular pode ter uma opinião minha, né? Eu posso achar isso, mas não está no texto. Como a ideia é que a gente entenda, né, a partir desse contexto, ou seja, dessas informações de texto, então eu não posso pegar uma informação minha, um pensamento, uma opinião minha, e levar isso para a questão, e tê-la como certo. O item B nos diz, pode se exercitar por períodos curtos de tempo. Veja, essa informação, ela não está dita, então ela não pode ser resgatada. E, além dela não estar dita, não existe nenhum tipo de elemento que desencadeie essa inferência, né, de que a pessoa pode se exercitar por períodos curtos de tempo, e isso é ter uma boa educação, uma boa aptidão física. Porque o que se fala exatamente sobre a aptidão física são as condições diversas que ela tem e a capacidade de executar de forma eficiente atividades cotidianas. E atividades cotidianas não necessariamente são exercícios por períodos curtos de tempo, né? No item C, que é o gabarito da questão, a gente já tem a seguinte informação: a pessoa pode desenvolver as atividades físicas do dia a dia, independentemente de sua idade. Essa informação ela não está explícita no texto, ela não está assim explícita com esses termos, né? Mas ela está no texto sob a expressão atividades cotidianas, atividades físicas do dia a dia. Fazendo uma paráfrase aí bem simples, são exatamente as atividades do cotidiano. É uma inferência possível, né, por meio de uma paráfrase simples. O item D vai dizer para a gente que a pessoa pode executar as atividades do dia a dia com vigor, atenção e uma fadiga de moderada a intensa. É parecido com o item B, a justificativa. É alguma coisa que eu estou levando de uma informação, de um conhecimento meu, mas que não está colocado no texto. E o item E é a mesma coisa, né? Pode exercer atividades físicas no final do dia, mas suas reservas de energia serão insuficientes. E o item E, aliás, ele ainda é mais, ele é um extrapola um pouco no sentido de que em nenhum momento esse tipo de informação está sendo apontado pelo texto, né? Então é realmente algo, desculpa, é realmente algo que eu, leitor, estou trazendo para dentro do texto, né? E que não faz sentido se eu preciso considerar o que está em tela. E aí, gente, nós vamos trazer um outro elemento importante, que que é a relação de leitura de textos multimodais. A gente está se encaminhando aqui para as nossas últimas questões, o tempo já está um pouco avançado, né? Eu espero que vocês ainda estejam bem animados por aí. Mas o que a gente vai trazer? A gente falou aqui de texto como evento, de leitura enquanto uma ação cognitiva complexa. Vimos, né, que como essas coisas acontecem de forma bastante fluida, mas a gente também tem de considerar que a leitura ela não é só o modo verbal,
ela também tem um modo visual, ou os multimodos, né? Os textos são multimodais. E que essa confluência, essa junção de imagem e texto, ressignifica o texto. E aí eu convido vocês a lerem, né, essa imagem que está colocada aí, o que que ela diz para vocês, né? Que informações ela traz, que mensagem ela traz, que sentido ela constrói, que sentido ela significa para vocês. E aí eu convido vocês agora, vocês também a forma, o modo imagético, né, a ver a forma verbal que nos diz: você é o que espalha e não o que você junta. Eu acredito que para a maior parte, ou pelo menos para uma boa parte de vocês, houve uma mudança de perspectiva, né? Porque o próprio texto, ele nos encaminha, ele nos dá enquadres mais objetivos de leitura. Quando a gente está lendo só a imagem, a gente tem uma leitura bem mais ampla, bem mais livre. Eu posso pensar isso, posso pensar várias outras coisas. Mas quando eu jogo o elemento textual, eu meio que enquadro um pouco do elemento visual, dando uma ideia de o que eu espero que o meu leitor entenda, compreenda, construa comigo esse significado. E aí, percebam que até a própria imagem, ela conversa muito proximamente com essa ideia de que você é o que espalha e não o que junta. Percebam que para o autor da imagem, nós não somos, e esse uso do craquelê foi bem interessante, porque vários cacos, né, as imagens formadas por vários cacos, ele está dizendo exatamente isso, ó, você não é aquilo que você está juntando, ele não é essa forma, você não é essa forma física simplesmente, você é aquilo que você emana para as pessoas, as boas vibrações, as boas energias, ou não, né? Ou não. Então, é um texto bastante poético, né? Bastante interessante, e que mostra para a gente esse texto entendido no seu componente imagético, no seu componente textual, mostra para a gente uma possibilidade de construção de sentido bem interessante. E a gente consegue perceber que sem a parte verbal a gente entende alguma coisa, mas quando chega a parte verbal a gente passa a entender várias outras coisas, né? O sentido se modifica. Mais um texto. Analisem esse texto aí, leiam-no. O que que é isso, né? Um caminhão ali, com esse caminhão-tanque, né, de combustível meio que engasgado ali no final de um túnel, né? Quem é de Fortaleza já deve ficar com medo, porque se chover o caminhão vai ficar alagado, aquela coisa, né? Enfim. Que ideia dá para vocês esse texto? Acidente? Um problema? Né, uma situação de risco, de perigo, enfim, muita coisa, né? E quando chega a parte verbal? Quando você vai embora durante uma discussão e a pessoa sussurra alguma coisa. Muda totalmente, né, a visão que a gente tem da imagem, porque você se projeta nela. A ideia da parte verbal é colocar você dentro do texto, aí você se imagina como esse caminhão que está voltando aí. Se for uma pessoa de Áries, né, ou de Escorpião, aí você pode colocar um tanque de guerra aí, né, a sensação. Então, a ideia realmente de trazer esse meme é para quebrar o gelo, também para mostrar o quanto, né, a parte verbal junto da parte visual modifica a nossa compreensão, a nossa significação das coisas. E isso tem importância para o Enem? Tem muita importância. Um exemplo. Temos um texto base, que é um texto composto por imagem e por texto, né? Texto verbal e texto visual, que diz o seguinte: salve vidas, previna-se, passe essa informação adiante, use camisinha. E aí a gente sai do texto base e passa para o texto, o enunciado, né? O texto instrução. Nesse texto, associam-se recursos verbais e não verbais na busca de mudar o comportamento das pessoas quanto a uma questão de saúde pública. No cartaz, essa associação é ressaltada, e aí tem várias opções. No destaque dado ao laço, símbolo do combate à AIDS, seguido da frase de camisinha. Vou deixar vocês pensarem, enquanto eu vou lendo, vão pensando aí. Na centralização da palavra previna-se,
no foco que é dado ao objeto camisinha em imagem e em palavra, no laço, como elemento de ligação entre duas recomendações, ou na sobreposição da imagem da camisinha e da boia relacionada à frase salve vidas. Vejam que para a gente entender esse texto, é essencial, inclusive, que a gente perceba que existe uma imagem um tanto quanto inédita, que é a fusão de uma camisinha e uma boia ao mesmo tempo, né? E todas duas têm uma relação de segurança, em contextos diferentes, mas tem uma relação de segurança. Se o aluno, né, se o examinando ao ler essa questão, ele não identificar essa imagem, ou não conseguir recuperá-la pelas opções, ele vai ter uma dificuldade grande de conseguir responder a questão. Mas vamos seguindo. Já responderam, né? Vamos lá. Olhem só, nesse texto associam-se recursos verbais, as palavras, e não verbais, às imagens, né? Os símbolos, na busca de mudar o comportamento das pessoas quanto a uma questão de saúde pública. E aí essa palavra saúde pública, ela traz para a gente algo que não está explícito e ela espera que o aluno, ao ler, também consiga fazer essa inferência. Né? Em nenhum momento aqui está falando de AIDS ou DSTs de maneira explícita, mas existe aí gatilhos, digamos assim, ganchos para e esse elemento é um deles, para que o aluno consiga identificar isso. Saúde pública é um deles, a própria camisinha é outro, o laço também. No caso, essa associação ela é ressaltada, isso é muito importante anunciado, o termo ressaltar, porque não é simplesmente aquilo que lá está, é aquilo que está e ganha uma ênfase diferenciada. Então a gente precisa entender essa relação do que é ressaltar alguma coisa. Bem, no cartaz essa associação ela é ressaltada pelo destaque dado ao laço, símbolo do combate à AIDS. Se a gente vai perceber, não existe um destaque para o laço. Ele, inclusive, ocupa um lugar inferior e um tamanho menor, né? Inferior no sentido abaixo e um tamanho inferior em relação ao tamanho das imagens. Então, a gente não tem como dizer que ele está, né, em destaque aí. No item B, fala-se da centralização da palavra previna-se, né? E aí você percebe que existe uma relação de centralidade, né? O texto está ali centralizado, né? Previna-se bem no meio do cartaz, mas esse previna-se, ele ressalta essa associação entre saúde, entre os elementos verbais e não verbais, ou ele está muito mais para o elemento verbal puramente dito, propriamente dito. O item C, que vai falar de foco dado ao objeto camisinha e em imagem e à palavra, ele tem um probleminha aí, porque existe um foco na imagem. A gente percebe que ela estaria em primeiro plano, ela está em destaque. Mas a palavra não. Pelo contrário, ela está ali timidamente colocada, né? Tanto está na parte mais baixa do texto, quanto ela está na menor fonte. Então, não existe um foco para essa palavra, e sim para a imagem. O laço como elemento de ligação entre as duas recomendações, na verdade, a gente precisaria, o leitor precisa mobilizar o conhecimento dele e entender que esse laço não representa essa ligação, esse laço representa a campanha em relação ao uso de preservativos no combate à AIDS, né? O laço é a campanha do combate à AIDS. E no item E, sobreposição da imagem da camisinha e da boia relacionada à frase salve vidas. Sim, além de estar em destaque realmente no sentido mais visível possível, né? A gente tem as letras na maior fonte, a gente tem a imagem destacada, a gente tem uma relação de imagens confluentes. A ideia da boia, como algo que salva vidas, né? Serve para salvar vidas, associada à ideia da camisinha, que nesse sentido tem a mesma função, só que não no mesmo contexto. A boia salva vidas em contextos de afogamento, em água, né? E a camisinha salva vidas em outros contextos de uso, né? E em vários sentidos também. Então, daí a gente tem o item E como esse elemento que vai estar relacionado tanto ao enunciado quanto ao texto base, certo, gente?
E eu quero agradecer mais uma vez ao SED, à coordenadoria, quero a SEDUC de maneira geral, todos os meus colegas que fazem parte de lá e, mais uma vez, e principalmente a todos os alunos que estão assistindo essa aula, que vão assistir em algum momento, eu espero contribuir com a formação de vocês. É, vocês viram que os textos escolhidos, eles têm uma relação contextual muito forte com o que a gente está vivendo hoje, isso é muito sério, né? Essa situação dessa pandemia e desse pandemônio político que a gente está vivendo precisam ser vistos com muita seriedade. Isso é uma questão de saúde pública de todos nós, né? E nós não podemos nos eximir de trabalhar, de trabalhar isso, de ver isso, de ter essa visão de professores, de alunos, de cidadãos cearenses contra essas questões que trazem propagação de mentira, propagação de fake news, propagação de absurdos, né? Que a gente tanto tem visto. A ciência sempre foi importante para todos nós. A gente está aqui em função da ciência e a gente está aqui porque existe uma ciência de comunicação, de tecnologia da comunicação, que nos permite estar em contato. Mas essa ciência da tecnologia da comunicação também permite que muitas pessoas divulguem mentiras, que muitas pessoas corrompam pensamentos de várias e várias outras, e é preciso a gente estar muito atento a isso. É preciso muita interpretação de texto para a gente conseguir ler com clareza a nossa realidade e que a gente consiga atuar também da maneira ética, de maneira coerente, pensando sempre no bem de toda a população, certo? Então, quando os seus professores dizem para vocês que vocês precisam ficar em casa, se preservar, cuidar dos seus familiares, cuidarem de si, cuidarem da sua imunidade e da sua saúde mental, eles não estão dizendo isso por ideologia política A ou B. Pode até estar dizendo, mas eles estão dizendo isso principalmente porque eles se preocupam com vocês, se preocupam com a sociedade, se preocupam com todos que fazem esse país e esse mundo, até porque a gente está interconectado, todo mundo, né? Essa doença apareceu em uma província da China e em 3 meses ela está em todo o mundo, e se a gente não levar isso a sério, a gente vai acabar pagando um preço bem maior do que aquele que a gente vai ter de pagar, invariavelmente, por ser uma pandemia. Então, gente, o que eu digo para vocês é que esse foi um momento ótimo, peço consciência de todo mundo, agradeço pela atenção, espero ter mais ajudado do que atrapalhado a todos vocês, estou à disposição para a gente dialogar, discutir, construir muito conhecimento junto, e é isso. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, porque eu achei muito, muito interessante, muito legal. Obrigado.